Senhores, bom dia, senhoras. Vamos dar continuidade à nossa sessão, 23ª sessão ordinária virtual. Processo de recurso 5468-2017, auto de infração 2017-15021, em que é recorrente Newland Veículos Limitada, recorrido, celo de julgamento de instância. Conselheiro relator, doutor José William Falcão de Souza, a indicação de procedência em primeira instância e parcial procedência pela assessoria processual tributária. Doutor Júlio Yuri Rodrigues Rolim, aqui presente, para sustentação oral do processo anunciado. Passo a palavra ao doutor William Falcão para início do relato. Obrigado, senhor presidente. Processo anunciado traz o seguinte relato. O contribuinte em tela deixou de escriturar em livro próprio diversas notas fiscais de entrada, no valor de R$ 133.025,04. Artigo infringido 276-G, inciso 1, do Regulamento CMS, e a penalidade sugerida 123.3G da Lei 12.670/96. 10% da base de cálculo, né? O valor da base de cálculo 133.025,04, a multa ficou de R$ 13.302,50. Nas informações complementares, foi dito que o contribuinte, por ocasião do recebimento do termo de início de fiscalização, isso foi enviado ao contribuinte, né, um anexo da malha fiscal, e neste foi indicado que notas fiscais destinadas não foram lançadas na FD, Escrituração Fiscal Digital. Esse anexo, que eu falei nos outros processos, do termo de início de fiscalização, está aqui nesse processo, e relativamente à planilha do exercício 2013, que é essa infração, é a primeira, diferenças de entradas, notas fiscais eletrônicas vezes FD, registro 164 notas fiscais no valor de R$ 260.662,03. Isso foi informado por contribuinte. Mais o auto de infração só está lançando o valor a base de cálculo de R$ 133.025,04. Aplica os 10%, aí dá R$ 13.302,50. Diminuiu pela metade, aqui 50%, né? Era 260 para 133. E são apenas 18 notas fiscais, está lá na planilha. A defesa pede a nulidade por obscuridade e falta de especificação das notas fiscais não escrituradas. Está dizendo que não sabe as notas fiscais não foram escrituradas. Também sustenta que na infração foi sugerida a penalidade de 123.3G da Lei 12.670. Isto é, uma vez o valor do imposto. Aqui está equivocado, porque na verdade foi 10%. O valor do imposto. No entanto, aplica percentual de 10% sobre o valor da operação. O VAN aqui, porque na verdade ele aplicou 3G, já com a redação do 16.258/2017, que é 10%. Ele talvez tenha lido o regulamento mais antigo, antes de 2017, que dizia que a multa era uma vez o valor do imposto, ou 20%. E alega, né, da questão da obscuridade, porque as notas fiscais não foram relativa à quantificação lançada na infração não foram indicadas. Pede a improcedência da autuação, isenção nas fiscais de serviço ou sem circulação jurídica. E dá um exemplo, que a nota fiscal 2947 trata da operação de não feito ICMS, pois é a prestação de serviço tributada pelo ISS. E que a nota fiscal 56376, no valor de 29.700, se refere à compra de veículo novo realizada pelo impugnante perante a fabricante Toyota, mas a operação foi estornada e posteriormente realizada por meio da nota fiscal 2222, folha 22. Que na mesma condição da nota fiscal 56.376 citada, acima encontra-se as notas fiscais relacionadas às folhas 23 e 24. Cita outras notas fiscais. Pede a improcedência da autuação pelo descompasso entre a multa aplicada e a sistemática de tributação do contribuinte, que é a substituição tributária. O julgamento singular não acolheu esses argumentos da defesa e, no mérito, foi pela procedência da acusação fiscal. O contribuinte entrou com recurso ordinário
onde ele defende que a conduta infracional constante da autuação também pode ser configurada como omissão de informações em arquivo eletrônico, no caso, a sanção 123.8L da Lei 12.670/96, alterada pela 16.258/2017. Alega que a nota fiscal número 124, no valor de R$ 15.200, é destinada a outro estabelecimento da pessoa jurídica, filial, mas, por imprecisão do emitente da nota fiscal, foi colocado no documento fiscal o CGF da autuada. Contudo, essa nota fiscal está escriturada no livro do estabelecimento filial. Que a nota fiscal 978.649, no valor de R$ 9.128,98, foi anulada pelo fornecedor, através da nota fiscal de entrada, razão porque não foi escriturada pela autuada. Requer realização de perícia sob o fundamento que o recurso reúne todos os requisitos exigidos no artigo 92, parágrafo 1º da Lei 15.614. O processo é emitido parecer. O parecer está dizendo que ela não traz questões preliminares, mas apenas a questão de mérito, como reenquadramento da penalidade. E aponta inconsistência no levantamento fiscal. Afasta a realização de perícia relativa às notas fiscais 124 e 978.649. Por no tocante à nota fiscal 124, o CNPJ constante da nota é da empresa autuada, da New Land, da empresa autuada. E na nota 978.649, não foi apresentada a nota fiscal de entrada que comprovasse o efetivo cancelamento. São essas duas notas que eles estão questionando. No questão da penalidade, ela acata o argumento do contribuinte, que se aplica ao caso prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670, 96, alterada pela Lei 16.258/2017. Em síntese, senhor presidente, este é o relato da acusação. Senhores, considerando a ausência do Dr. Matheus Bueno Neto, que é justificada, passo a palavra, então, ao doutor Júlio Yuri Rolim, para a explicação oral do processo. Prezados, conselheiros, presidente, seguindo a lógica aqui do que já foi julgado no auto de infração 150/19, esse processo deveria também ser remetido à perícia, né? Já que a gente está em situação aí muito semelhante. Tanto ele como o subsequente da pauta, o 150/22, né, que é também não escrituração de nota fiscal de entrada, e o contribuinte aponta algumas inconsistências na questão do levantamento, como notas fiscais estornadas, notas fiscais escrituradas. Né? Então, assim, por uma questão de coerência, e até abreviando aí a questão da nossa pauta, o contribuinte, ele entende, certo, pela exclusão dessas notas fiscais, mas já com o entendimento já afirmado hoje, no processo anterior, 150/19, os processos provavelmente serão remetidos à perícia. Então, reitero novamente a necessidade de se excluir essas notas fiscais citadas no relatório, né, e sobre o valor remanescente, se aplicar a questão do reenquadramento nos termos do parecer da assessoria tributária. Obrigado, doutor Yuri. Processo em discussão, senhores. Doutor William, com relação ao pedido de perícia, né, considerando a semelhança desse processo com o que foi mencionado pelo advogado da parte. Senhor presidente, realmente a nota fiscal 124, ela traz o endereço do destinatário. Nós temos uma questão do CGF e CNPJ. Contra o CNPJ dela, contra o CGF de outra empresa, tem esse equívoco. E a parte está dizendo que essa nota fiscal está escriturada na filial. Está escriturada na filial. Aí, a questão de materialidade está escriturada na filial, tem esse erro na nota fiscal, tanto podia estar num como o outro. Eu acho que seria interessante realmente olhar. E tem uma nota fiscal, que é a nota fiscal que eu citei, a 978.649, que ele está alegando, trazendo até coloca no recurso lá,
detalhezinho mostrando que essa nota fiscal foi estornada, mas se não apresentou o documento assim, para o processo e não foi acolhido. Mas, na esteira do que foi decidido anterior, a questão da verdade material, mesmo aplicando, ninguém vai olhar aí, né, doutora, muito que sempre defende, não é o valor vai ser pouco, né, aplicando 128 a repercussão vai ser pouco, mas tem alguma repercussão. Mas não, nós estamos vendo a questão do valor, estamos querendo ver a verdade material, se realmente ela foi estornada, né. Isso aqui é a nota fiscal 124, e consta o CNPJ do destinatário, realmente não era para ele, houve um equívoco, e quem escriturou foi a filial, porque lá consta o CGF da filial, para verificar, são essas duas questões. E já, se for aprovado para a perícia, apesar de aqui o relatório constar poucas notas fiscais, mas como não está na ordem assim, de mês, e nós aplicaremos o 8L, fazer essa separação por período de apuração, por cada mês, do jeito que foi pedido do conselheiro Carlos Pierre. Processo em discussão, senhores. Algo a acrescentar com relação, entendendo, né, a necessidade de perícia para a exclusão dessas notas fiscais, verificar se de fato elas foram escrituradas ou não, e também considerando a nota fiscal estornada, né, considerando as operações que envolvem veículos, né, a questão do chassi. Doutor William, também uma questão em que foi falada, nota fiscal de serviço, alega que tem nota fiscal de serviço, também isso? É assim, senhor presidente, aqui no recurso, eu não vi, eu posso até abrir de novo aqui o recurso, eu não vi, só notei essas duas notas fiscais. No serviço é lá na questão da defesa, mas o doutor Júlio está aí para ver. Eu vou abrir aqui. Isso. Só esclarecimento. Realmente no recurso a gente bateu nas notas fiscais, né? Mas eu estou com a impugnação aqui aberta e realmente é um indicativo da questão de notas fiscais de serviço. Eu acho que seria prudente, já que o processo será remetido à perícia, né, a gente também pode se inserir um quesito para se averiguar, já que estamos falando de verdade material. Ok. Eu tinha observado na defesa esse destaque. Você concorda, doutor William, relator? Na defesa, realmente, ele fala de notas fiscais de serviço. E é uma nota fiscal, né? Ok. Então, senhores, um pedido... Só aproveitar essa questão, não foi repetida, não foi ratificada no recurso, mas o doutor Júlio agora está trazendo à tona a questão da nota fiscal de serviço, né? E tem também outra aqui, a nota fiscal também 56.376, refere à compra de veículo novo realizado pela impugnante perante a fabricação Toyota. A operação foi estornada e posteriormente realizada, por meio da nota fiscal 2222. Também tem essa daqui, na defesa. E for repetir as mesmas questões da defesa, porque para fazer a perícia incluir. Ok. Então, acho que é pertinente, né? Senhores, algum voto sentido contrário para a realização da perícia, destacando a exclusão de notas fiscais, nota fiscal que for estornada, também a questão da nota fiscal de serviço e separação mês a mês, conforme o despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator. Algum voto sentido contrário? Guardando coerência, né, com o que decidimos no processo anterior. Então, por unanimidade de voto, esta Câmara decide pela realização de perícia para verificar, né, a escrituração dessas notas fiscais, assim como a separação mês a mês das notas, né, indicadas no lançamento do crédito tributário. Dando prosseguimento à nossa sessão, temos o último processo da pauta, o 5467-2017, a infração 2017-15022, em que a recorrente Newland Veículos Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Dr. William Falcão é o conselheiro relator, e já passo a palavra. Ok, senhor presidente.
Obrigado. Vamos lá para o próximo processo. Esse auto agora anunciado traz o seguinte relato da infração. O contribuinte inteiro deixou de escriturar em livro próprio diversas notas fiscais de entrada no valor de R$ 316.865,97. Só um alerta. O antes, né, nós já apreciamos e pedimos a perícia, ele se refere a notas fiscais emitidas por contribuinte e não registradas na FD do contribuinte. São diferenças de nota fiscal de entrada, NFE, ela foi emitida por contribuinte e não registrada na FD, que o relatório eram 164 notas fiscais no valor de 260 mil. Essa aqui foi mandada logo com o termo de início. E o auto de infração foi feito, apenas reduziu 260 para 133. Este auto agora são notas fiscais. O contribuinte deixou de escriturar em livro próprio diversas notas fiscais de entrada. Pronto. Mas na informação complementar, ele informa que essas notas fiscais estão registradas no CITRAN, as entidades registradas no CITRAN, mas não declaradas na FD. São notas que receberam selo, mas não foram escrituradas na FD, CITRAN vezes SD. 18 notas fiscais no valor de R$ 316.865,97. Sugeriu a penalidade do 123.3G, calculou 10%, deu 31.686,60. Ok? Na informação complementar, já disse que são o valor das operações não justificadas pelo contribuinte, nossas estado no CITRAN não declarada na sua FD. A defesa ingressa com nulidade, obscuridade e falta de especificação das notas não escrituradas, tal qual o anterior. Ele argue que a inexistência de apontamento específico de quais notas fiscais não foram escrituradas. O relatório de malha fiscal é ineficiente e generalista, de tal modo que é impossível para se obter a delimitação do ilícito por meio da especificação de quais documentos não foram registrados pelo contribuinte. Pede a improcedência da autuação, descompasso entre a multa aplicada e a sistemática de tributação do contribuinte. Ele argue que a aplicação do 123G da Lei 12.679 usa o percentual de 10% sobre o valor das notas fiscais supostamente não registradas, não se amolda ao contexto das operações da impugnante. Ressalva-se que, além de não existir imposto devido, que seria o valor da multa, e não existe qualquer ICMS calculado pela aplicação de alíquota de 10% sobre o valor da operação. Está se reportando a redação do 123G antes da Lei 16.258 de 2017, que dizia que a multa é uma vez o valor do imposto, e ele não falou o imposto, como é que estava cobrando 10%. Essa questão aí. Mas o 3G, da forma que foi lançado na infração, né, aqui o cálculo está correto, é 10% do valor da operação. Que o auto de infração seja julgado nulo em razão da ausência de clareza quanto à metodologia utilizada para a operação da penalidade, assim como não foram indicadas notas fiscais não escrituradas. Qual outra? Não há instituição de notas fiscais escrituradas e a metodologia empregada. O julgador afasta a nulidade requerida sob o fundamento que o auto de infração apresenta a acusação de forma clara e bem fundamentada, não deixando margem para questionar o cerceamento do direito de defesa. No que diz respeito a não saber quais as notas fiscais deixaram de ser escrituradas, visto que as mesmas não foram apontadas no auto de infração, ele esclarece que a autuada foi intimada a justificar a diferença constante no relatório fiscal. E lá estão indicadas as notas fiscais. O contribuinte ingressa com recurso ordinário e alega que a conduta infracional pode ser configurada como omissão de informações em arquivo eletrônico. Com isso, a penalidade se amolda, a conduta infracional se amolda
também a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670. No mérito, ele alega que as nossas CAIs 7357, 7462, 1788, 372 e 1874604 foram escrituradas. E as notas fiscais 7357, 7462, em fevereiro de 2015, e as 178, 83, 72, 187, 4604, nos meses de junho de 2013 e agosto de 2013, respectivamente. A nota fiscal 2830, no valor de 20 mil, é destinada a outro estabelecimento da pessoa jurídica, uma filial. Mas, todavia, pela imprecisão do emitente na nota fiscal, foi colocado na nota fiscal o CGF da autuada. Que as notas fiscais 20.359 e 11.557 foram anuladas pelo fornecedor, através de notas fiscais de entradas. Por esse motivo, requer a perícia para a exclusão das notas fiscais canceladas sem emissão de notas fiscais de entrada, exclusão das notas fiscais registradas, exclusão de notas fiscais não direcionadas para a recorrente. O parecer não deferiu o pedido de perícia, fez as considerações acerca das situações das notas fiscais relacionadas no recurso voluntário e aplicou o artigo 123.8L da Lei 12.670, 96. Senhor presidente, um instante. Tocante a essa questão do afastamento das notas fiscais, é interessante que eu leia aqui como foi que foi colocado no parecer. Tocante às inconsistências com a nota fiscal 7357, 7462, foram escrituradas na competência fevereiro de 2015, entretanto, não traz aos autos a comprovação dessas escriturações, além do fato de indicar um mês de competência de exercício diferente, 2015. Nós estamos tratando de 2013. E ele está alegando que escriturou essas notas fiscais em fevereiro de 2015. Ou seja, o parecer está dizendo que ele não trouxe comprovante dessa escrituração, ademais, ele escriturou num exercício posterior à lavratura do auto de infração. Até aí, tudo bem. Só queria ressaltar que, se as notas fiscais, o exercício é 2013, o auto de infração foi lavrado em 2017, e se o contribuinte, mesmo que isso que eu não averiguei, assim como o Aparecido também não averigou, está só dizendo, eu não averiguei, se foi realmente em fevereiro de 2015. Mas se foi antes do auto de infração. Quanto à nota fiscal 28.300, no valor de 20 mil, é destinada a outro estabelecimento da pessoa jurídica filial. Entretanto, por imprecisão, o emitente informou o CGF do contribuinte. Também não acatou essa alegação, visto que está desprovida de provas, e na citada nota fiscal consta o CNPJ da autuada, tal o anterior, negócio de CNPJ. Tem divergência na nota de preenchimento da nota fiscal. No outro, ele dizia que a nota fiscal está escriturada na filial, nesse também. Quanto às notas fiscais 203, disse a 2830, 203, 359 e a 11.557, foram anulados pelo fornecedor através das cartas de entrada. Mas a recorrente não comprovou a anulação dessa operação pelo emitente das notas fiscais. Ou seja, todos os fatos trazidos aqui foram afastados, tem mais alguns, no parecer, porque o contribuinte não comprovou. Em síntese, senhor presidente, este é o relato. Obrigado, doutor William. Doutor Júlio Yuri, com a palavra. Presidente, reiterando novamente o que eu já disse no auto de infração anterior, né? Por coerência, por
manter a mesma linha de raciocínio que é definida desde o início da sessão, solicita a perícia, né, que o processo seja remetido à perícia, assim como os outros, né, para averiguação, né, da documentação em busca da verdade material. Né, e sobre, ou se não, né, caso entenda na perícia, o contribuinte requer a exclusão das notas apontadas, né, e a aplicação sobre o valor residual resultante das exclusões, a aplicação do 123.8E. Obrigado, doutor Júlio. Senhores, há o pedido da perícia, né? E aqui é um ponto que eu cometi um equívoco. No processo anterior também tinha as preliminares de nulidade, né, doutor William? Auto obscuro, qual penalidade, quais as notas fiscais. Então, apenas destacar que nesse processo também, essa nulidade ela tem que ser apreciada, destacada, né? E o processo anterior, que guarda semelhança, já vimos afastando, né, essa nulidade, essa preliminar, e o nosso regimento, a própria legislação determina que antes de encaminhar a perícia, essas nulidades elas devem ser apreciadas. Então, doutor William Falcão. O microfone está desligado, doutor William. Falando do auto anterior? Esse auto, ele fala tem a nulidade que dá obscuro, qual penalidade, quais notas fiscais, que gerou, pode gerar, o cessamento de defesa. Eu estou lembrando aos senhores que antes de analisarmos essa questão da perícia, da diligência, né, tem essa preliminar da nulidade, o cessamento de defesa, que no processo anterior também tinha destacado, e nós não apreciamos, né, só estou lembrando isso, que a decisão foi para perícia, mas essa questão preliminar da nulidade tem que ser destacada, tanto nesse processo como nos demais que foram encaminhados à perícia. Doutor Felipe. Presidente, estou verificando aqui, eu acho que até isso ocorreu no doutor Pierre, ele destacou, ao que parece, as nulidades foram inicialmente citadas na defesa, mas não estão aqui no recurso. É isso, doutor William? Não, eu estou olhando o processo atual, porque eu também faço... Atual. Pronto, esse atual. E eu não vi, assim, falar em nulidade, não. Ele fala em obscuridade lá na defesa. Pronto, é só isso que eu queria destacar, porque como os senhores estão lendo todas as peças, desde o lançamento, e algumas coisas eu vou anotando, né? Eu anotei aqui, nulidade, processamento de defesa, obscuro, qual penalidade? Ele se repete no recurso? Essa é a minha dúvida. Não. Pronto, então, o processo anterior não há preliminar nulidade, esse também não tem preliminar nulidade, é isso? Certo. Só questão de mérito, ou seja, perícia e a penalidade. Ok. Então, a falha foi minha, porque anotei e imaginei que tivesse também no recurso. Então, a preliminar, a discussão, se o processo deve ir para a perícia. É isso, doutor Júlio? Só para... Isso. Ok, obrigado. Então, senhores, em discussão. Alguma discussão? Doutor William, com relação à perícia. Senhor presidente, eu entendo que devo ir para a perícia, mesmo porque, que nem eu já falei aí, teve umas questões que ele trouxe e eu não fiz essa pesquisa. Por exemplo, a nota fiscal que foi cancelada, que ele alega que foi... que escriturou na FD do contribuinte, não foi acatada, porque o contribuinte afirma que escriturou em 2015, tão somente. Mas também não houve essa averiguação no parecer, se ela foi ou não escriturada em 2015. Apenas não aceitou porque ela foi escriturada em período posterior à auto-infração, o período da auto-infração que é 2013. No entanto, eu vejo só tocante essa nota, que o auto-infração foi lavrado em 2017. Se ela escriturou em 2015, foi espontâneo isso aí, foi antes da lavratura da auto-infração, então tem que ser levado em consideração. Como eu não averiguei,
eu entendo que deva ir para a perícia para averiguar tanto essa questão da escrituração da nota fiscal, quanto as notas fiscais que foram, já que o time está alegando que foram anuladas, mas não trouxe nos autos a comprovação, é isso, dá a oportunidade nesse momento de fazer essa comprovação novamente, demonstrar, e também a nota fiscal, que foi por um preenchimento, colocaram o CNPJ da empresa, mas os dados são da filial, que essa nota fiscal também está escriturada na filial. Averiguar também todas essas questões. E parecido com o outro. Eu posso até ter um relatório assim de sempre. É importante destacar os quesitos, né, para constar em ata. E, no caso, também a separação mês a mês, é isso? E a separação mês a mês. Ok. Senhores, com relação à perícia, algo a acrescentar? Algum voto do contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, né, para baixar o custo do processo em relação de perícia, para verificar notas fiscais estão escrituradas, identificar também essas notas que foram canceladas e a separação mês a mês, conforme o despacho a ser elaborado pelo Dr. William, conselheiro relator. Senhores, chegamos ao final da nossa sessão de hoje. Né? Os 5 processos foram apreciados, analisados, e já convoco, e aqui também teremos a participação do Dr. Yuri amanhã, na sessão de amanhã. Teremos 4 processos, e aqui já faço a leitura, né, dos processos da Newland. Processo em que teremos relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, são os 2 primeiros processos, e também são 3 processos da doutora Antônia Helena e 2 processos da doutora Mônica, em que recorrente a Newland Veículos, recorrido será o julgamento de primeira instância. Agradeço a participação de todos, tenhamos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.